Escritos aleatórios 65. Nestes escritos você vai ver a verdadeira fé, humildade, discernimento e congregação. Hoje em dia, na atualidade, largar tudo e seguir Jesus é priorizar, acima de tudo, evangelizar de graça pelas ruas com a palavra correta, que não se corrompe com o mundo comercial, mas não é seguir falsos pastores, dos quais Cristo fala que são lobos devoradores, e seus templos covil de salteadores. Uma vez alguém disse que eu sou pão duro para devolver o dízimo, e que eu sigo o que me convém, mas se eu fosse pão duro e seguisse o que me convém, eu não ia fugir da riqueza, mas estaria buscando ser um pastor ou cantor que fica rico e famoso pregando errado a palavra de Deus em cima de um palco feito por homens. Justamente por não fazer o que me convém, mas obedecer ao ID, que eu vou para as ruas pregar de graça na humilhação, representado pelo jejum no dia do perdão lá em Israel na sua festa sagrada. A minha carne diz: vou ficar rico e famoso em cima de um palco de igreja e arrastar multidões, porque não tem outra vida, mas o meu espírito diz: isso é a maior abominação e terminará a eternidade no lago de fogo. O problema das pessoas que não exercitam o cérebro para entender as Escrituras, na meditação, é que elas não alcançam temor pela fé, pela certeza do castigo, para obedecer à ordem de Deus, porque a ordem de Deus não agrada à natureza animal, que quer ser aplaudida por todos como ídolo, se medindo em comparação pela multidão que consegue arrastar. Tudo isso é meninice de pessoas que não amadureceram na fé, na prova, no entendimento. O crente maduro jamais vai participar de instituições religiosas e seus rituais, porque Cristo abomina isso, mas eles pregam que Cristo mandou, instituiu isso, por isso estão mortos nos seus pecados de confusão no entendimento das Escrituras. Tudo que Cristo mandou era espiritual, e se resume na pregação correta como esses escritos, não é nada físico como construções ou rituais, que já passaram, se tornando antiquados nele. Por exemplo, quando Cristo fala que não necessitam de médicos que estão são, mas sim os que estão doentes, ele não está falando de médico, para procurarmos médicos, mas ele está falando de Deus, da sua palavra correta, que cura a alma de toda solidão e tristeza. Mesmo sendo ridicularizado e desprezado por causa do evangelho da cruz, a carregando pelas ruas. Não é porque a tecnologia atual pode salvar da morte um acidentado, que temos que procurar médicos por qualquer motivo, e não confiar em Deus, porque muitos estão sendo desenganados pelos médicos por não discernir que a sua doença é espiritual, além de ter o seu patrimônio saqueado por agentes químicos, comerciantes de drogas legalizadas. O problema desse pessoal que não pensa é que fala o que ouve e acha bonito, e como o papagaio, apenas imita sem meditar no assunto, o que torna uma brecha para os espíritos dominadores tornarem aquilo uma verdade na mente da pessoa, unindo o útil ao agradável para os carnais. Somente larga tudo e segue a Jesus, distribuindo suas riquezas com os pobres, que emprega de graça pelas ruas. Juntar todos os bens em dinheiro para distribuir com todos, lá na comunidade dos primeiros cristãos em Israel, não foi do agrado daquele que disse para não se juntar na terra, nem ostentar doações, mas foi permitido para figuras. Como toda essa criação foi permitida para ensino e castigo e salvação. Nesse mesmo entendimento está toda a velha aliança de rituais, que foi até permitido se construir um templo. A realidade da comunidade dos primeiros cristãos em Israel, que nos serviu apenas como figuras e lição espiritual, não é feita com dinheiro, mas com esta palavra correta, que é o valor distribuído. Os diáconos que tinham a função de distribuir os bens juntados representam os ricos que obtêm a prova do entendimento das figuras e passam a distribuir com os pobres, para escapar da segunda morte. Ananias e Safira, que mentiram para o Espírito Santo, dizendo que a sua metade era tudo, representam os que só dão o lado material mas não dão o lado espiritual, que é ter a prova pelo entendimento e anunciar de graça nas ruas, como os discípulos de Cristo fizeram pelo mundo. Isso significa que dá dízimos, fazer rituais, distribuir com os pobres, mas não ter a prova pelas figuras bíblicas, para poder pregar de graça fora do sistema do mundo, é dar para Deus a vida material que ele abomina, o lado desprezado, o lado que ele não quer. Sobre isso está escrito que se distribuir todos os seus bens, entregar o corpo para ser queimado, é loucura se não tiver amor, será em vão, como na parábola do fariseu e publicano, na qual o fariseu obedecia todos os rituais,
mas negava aquele ou a obra que todos os rituais indicavam. Para saber isso tem que entender a linguagem de sonhos, rituais, mas línguas humanas, como o hebraico, até confunde. A lição que temos disso no sentido espiritual é que quem vai para uma instituição religiosa se satisfazer é como Ananias e Safiras, estão morrendo na congregação eterna de Deus, porque dão a metade, buscando diversão, ostentação e fama. Odeiam esta verdade e não querem nem saber, preferem acreditar e confiar nos seus pastores. Qual é a vida material? Muitos filhos, bons empregos, empresas, religião, ajuda aos necessitados, fama, não matar e nem roubar e etc. Qual é a vida espiritual? É ter a prova do céu e do inferno pela interpretação correta das figuras de Deus e passar a ensinar isso pelas ruas, pois entendeu que o Evangelho não é dinheiro, mas é o único escape da segunda morte para a vida eterna. Não se engane, riqueza material foi só para Israel na velha aliança, mas em Cristo isto é servir ao dinheiro, pois não tem humildade para falar essas palavras aos gritos pelas ruas. A verdadeira riqueza é ter a prova pelo entendimento das figuras e anunciar sempre, e o Deus da providência dará condições de fazer isso gratuitamente, porque as coisas necessárias do servo de Deus são conservadas pelos anjos. A verdade que não quer calar é que quem tem a prova do entendimento figurativo vai denunciar os falsos profetas no lugar escolhido de Deus, que é nas ruas, fora da glória do homem. Falamos na nossa pregação que devemos buscar a salvação. Salvação de quê? Salvação da morte, não só da morte física, mas da morte espiritual, infinitamente pior, é a segunda morte ou lago de fogo. Isso é necessário por causa dos nossos espíritos de livre-arbítrio que são eternos. É a única solução para a maldade e as guerras. O tempo oportuno para decidir nosso destino eterno é nossa vida aqui, por isso essa decisão é infinitamente mais importante que os negócios e tudo neste mundo. A decisão não é levantar a mão numa instituição religiosa, mas é ter provas pelo entendimento da linguagem dos sonhos das mensagens de Deus, e passar a avisar as pessoas ao seu redor dos perigos da existência. Isso não tem nada a ver com religiões inventadas dos homens. Eles apenas seguem algumas coisas da velha aliança para Israel, atrás de fama e dinheiro, e isso é ajudado por milagres de demônios, já condenados ao lago de fogo. Esse mundo foi entregue aos demônios para satisfazer suas necessidades de ser Deus por um tempo, por isso viver uma vida normal, sem falar isso para as pessoas, por vergonha ou timidez, é decidir se afastar de Deus para sempre. O sinal que a pessoa não tem a marca da besta é que ao longo de sua vida ela vai quebrar essa barreira de falar corretamente de Cristo, até para os seus parentes e religiosos, que são mais ateus que os ateus, apenas têm alguma experiência sobrenatural, mas não têm discernimento dos enganos dos demônios. A prova é que a maioria não vai concordar com isso, que esses escritos alertam. Às vezes tem alguma experiência sobrenatural com demônios e diz que é batismo no Espírito Santo, mas se fosse aceitariam e entenderiam os sonhos e as palavras de Deus, por isso estavam do lado desses escritos. Jesus fala claro, e principalmente por todas as figuras, que quem pega dinheiro no Evangelho será arrastado para o lago de fogo pelos demônios, mas eles estão cegos pelo amor ao dinheiro. Não escolheram ouvir as palavras de Cristo, mas as alterações dos líderes religiosos assalariados. Mas as ovelhas de Cristo ouvem a voz dele. Mais uma alteração grotesca dos homens em Mateus 18 que Cristo não fala de igreja, uma palavra grega, mas fala de Israel. A chave é quando ele diz para considerar o desobediente como gentio e publicano, e todas as nações do mundo fora de Israel são gentios. A aliança para todos os povos do mundo, incluindo Israel, é falado quando estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, que são esses escritos. A nova aliança, biblicamente, está oculto nas figuras, as quais a organizam. A organização e a Igreja de Deus não têm nada a ver com organizações humanas com métodos hierárquicos de domínio. Quem entende essa organização da qual estou falando não é a ovelha que não tem pastor, pois o seu pastor é Cristo. Mas quem não entende está sem pastor, porque todos os pastores não são pastores, mas mercenários. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. João 10. Deus é sábio e perfeito, não nos deixaria sem provas, mesmo não vendo ou apalpando,
por isso ele preparou os mistérios da revelação para recebermos a prova pelo raciocínio lógico. Ver fenômenos sobrenaturais ou seres de outro mundo não é prova suficiente, mas o entendimento dos enigmas das figuras das revelações de Deus é prova contundente, terreno firme, que é o conceito de fé. Tudo isso unido com a consciência de que os maus devem ser necessariamente neutralizados, forma a certeza, a salvação, a única doutrina correta. Como já foi falado, não são os maus aos nossos olhos, mas aquele que odeia essa verdade e a ridiculariza com gargalhadas. Nós somos escravos do mal, a prova é que nós morremos. O dinheiro compra tudo e sem ele poderemos morrer neste mundo comercial. Mas ele não compra a vida eterna, a fé, por isso não podemos servir a Deus sustentando a sua obra com dinheiro. Quem tem prova, fé na vida eterna, vai trabalhar pela vida eterna, mas quem não tem prova, fé, vai trabalhar por dinheiro, porque na sua cabeça o que vale é essa vida palpável, o resto é ilusão. Essa é a mesma linha de pensamento dos ateus. Nas entrelinhas das Escrituras tem muitos recursos para nos ensinar como é servir a Deus acima do dinheiro, mas não é da maneira que as instituições religiosas fazem, por isso são as mais poderosas do mundo. Servir a Deus livre do dinheiro é somente falar de Cristo como uma boa nova, um assunto, um alerta, que não precisa de dinheiro para isso, nem muito menos construir templos. Temos como exemplo de recursos nas entrelinhas das Escrituras, para nos dar uma lição espiritual e organização da nova aliança, o seguinte: a cerimônia da lei antiga de preparar no sexto dia para não trabalhar no sábado representa o Evangelho às nossas próprias custas, em que o mercado de trabalho é o sexto dia, não fazendo do Evangelho, sétimo dia, um trabalho para nos alimentar. O fermento proibido na festa dos pães ázimos é o dinheiro no Evangelho, que incha, produz muitas riquezas no pão da palavra, os monumentos religiosos. Quem dá gargalhadas dessa interpretação nunca verá a alva. Quando Cristo disse em Lucas 16 que não podemos servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo, também riram dele. Muitos hoje, ao ler aquele versículo que diz para não deixarmos a congregação, mas nos admoestarmos uns aos outros, interpretam, como ensinado pelos mercenários, que é não deixar de frequentar os templos, como se fosse uma escravidão ao dinheiro. A parte que diz para não deixarmos de congregar como o costume de alguns está traduzido e interpretado errado. O certo é não deixar de buscar ouvir para pregar aos outros, isto é, não deixar de buscar a Deus, por isso no final está escrito para admoestarmos uns aos outros. Além de que a congregação a que Hebreus se refere é a dos espíritos aperfeiçoados inscritos nos céus, a Nova Jerusalém, Hebreus 10, 23. No decorrer do tempo criaram palavras, ou mudaram o significado delas, para se ajustar ao que convém ao mundo comercial e lucrativo. A Bíblia mesmo na linguagem de hoje traduz Hebreus 10, 25 como se fosse as igrejas atuais, as quais Cristo diz que são covis de raposas que a sua casa de oração se transformou. O templo é tão lucrativo que o chamaram de congregação. No mesmo capítulo diz que Jesus Cristo é o sumo sacerdote da casa de Deus, significando que a casa de Deus é o céu eterno, e não templos feitos por mãos humanas. Hoje, com toda a tecnologia, não tem necessidade nenhuma de frequentar templos, a necessidade sempre foi ouvir e falar correto. A ordem do bom pastor é ir para fora e pregar correto, mas a ordem do mercenário é vir para dentro do sistema e ouvir errado. Quem você vai ouvir? A sua carne ou o seu espírito? Muitos pensam que fé é fazer milagres iguais aos que Cristo fazia para impressionar o público e se tornar ídolo, mas o maior milagre é ter poder de pregar de graça pela prova do entendimento das revelações vindas de Deus. É a fé da pessoa que cura qualquer doença, independente se ela deposita a sua fé no mercenário, ou no bom pastor desses escritos. Por isso Satanás é o mais interessado em que as pessoas recebam a cura física na operação do erro, para que sejam enganadas até o fim da vida, vivendo todas as satisfações que a vida carnal pode trazer, pois este mundo é fruto da rebelião. O maior interesse de Deus é que a pessoa tenha a prova do além pelo entendimento da linguagem da vida e passe a alertar as pessoas do mundo, desmascarando Satanás e seus funcionários. Não resta mais nada para eles, porque eles não têm mais perdão, exceto arrastar as pessoas para junto deles em revolta contra Deus. Isso explica por que todas as religiões, feitiçarias e adivinhações trazem resultados no corpo físico.
Os crentes que não aceitam a sã doutrina desses escritos são piores que ateus, enganados completamente por poderes de demônios, pensando ser batizados no Espírito Santo, mas não entende nada do que se fala, e isso já foi profetizado, avisado aos seus profetas, que Deus falaria em códigos somente para os escolhidos entenderem. Tudo isso significa que os que estão longe desse entendimento e prática estão perdidos, achando que estão vencendo o mundo na sua soberba e orgulho, meneando a cabeça para os pregadores de rua. O nome de um programa de Silvio Santos já fala a verdade sobre a realidade das igrejas atuais: tudo por dinheiro. O sacrifício de holocausto que o animal era completamente queimado na lei de rituais representa o evangelho sem riqueza e fama do evangelismo de rua, no qual não podemos pegar dinheiro nem adquirir fama por isso. Já o que era morto para que o seu sangue fosse derramado representa a alma convertida, morta, que prega correto, derrama sangue pelas ruas do mundo, para tirar o pecado do mundo, ou seja, tirar os falsos profetas das linhas de audição das mídias. Na nova aliança temos acesso direto ao Pai, então, não precisa de intermediários físicos como sacerdotes ou pastores para entregarmos dízimos. O dízimo é a palavra correta gratuitamente pelas ruas, na nova aliança. Em se tratando de coisas materiais para darmos direto a Deus, isso passa longe de dar dinheiro aos pastores e religiões, mas a única coisa que substitui Deus na nova aliança para devolvermos o dízimo é os pobres e necessitados, que devemos ajudar, em secreto ainda por cima, fora dos holofotes das mídias e aplausos de homens, como estratégia de marketing. Tem que procurar conhecer Jesus Cristo, a palavra, pois isso é a coisa mais importante, buscar a Deus, mas não buscar fama e dinheiro, buscar seu próprio reino neste mundo, pois isso é o pecado original de Satanás e seus demônios que quiseram ser adorados no lugar de Deus. O dinheiro é sujo, financia as guerras e a promove, por isso a Igreja de Cristo não tem parte com dinheiro, é somente este alerta, uma coisa simples, não tem instituição inventada pelo homem. Todo grupo que fica querendo se organizar, se reunindo com frequência, é coagro, não agrada a Deus, mas os escolhidos vão sair anunciando como instrumento essas verdades em todos os lugares. Obrigado por ouvir. Fica sempre com este entendimento, pois é a vida eterna, o poder fora do dinheiro. Até mais.